Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele ora, e ele diz, Senhor, como é que vai ser agora? Deus diz assim, não se preocupe, diga o povo que marche. E tem uma versão judaica que diz que o Mar Vermelho só se abriu quando o primeiro judeu botou o pé lá. Quer dizer, e quando é que isso aconteceu de novo? Nunca mais. O que eu quero dizer é que o profeta está no meio do desespero, sem comida, sem água. E ele jamais iria imaginar que a solução, que a alternativa, que a válvula de escape seria na casa de uma mulher viúva, pobre e mãe de um menino único. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só, deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Gênesis 3, 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Glórias ao único Deus. No primeiro livro de Reis, ou dos Reis, no capítulo de número 17, um relato que eu quero ler, é longo, mas como é uma história, você pode acompanhar. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Primeiro de Reis, capítulo 17, diz assim. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, deixa eu dar uma parada aqui e explicar. Acabe é o rei. Acabe é o rei. E Elias é o profeta. E ele chama o rei e diz assim, que foi o versículo 1 que eu li para vocês, 1 e o 2. Não vai chover até eu dizer, até eu liberar a chuva. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para que o alimentem ali. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne,
de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Então vejam a situação. O próprio profeta disse, não vai mais chover. Houve uma grande seca. Deus disse, vá para a beira do riacho, que eu vou cuidar de você na beira do riacho. Ele foi para a beira do riacho. Corvos, urubus, vinham e traziam comida para ele. E ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias e disse, vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Dei ordem a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, fome por todo lado. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela foi buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Estava morrendo de fome. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tem nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, dentro de um jarro, um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa, faça o que eu disse, quer dizer, prepare uma comida, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija não se secará. Repita comigo essa frase, diga assim, a farinha na vasilha não se acabará, diga. E o azeite na botija não se secará. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Agora veja o versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou para Elias, o que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Vamos ficar até aí. Eu quero falar para você hoje, que está com a gente na internet, no YouTube, que vem lutando e já não encontra mais forças para o próximo passo. Eu quero falar para você que está aqui na Bethesda hoje, mulher, que se sente desanimada e não sabe como é que vai acordar amanhã de manhã. Eu quero falar para você, homem, que está mais ou menos com a minha idade, e que você pensa assim, quando é que eu vou conseguir reverter essa tendência na minha vida? Eu terei tempo, idade para isso? Eu quero falar para você, mulher jovem, casada,
que se perguntou ontem à noite, quando é que eu vou ter algum sossego? Eu quero para você que está aqui hoje, que parece que às vezes ouve vozes no fundo da sua mente dizendo assim, desista. Porque eu quero devolver para você a sede de viver, em nome de Jesus. Eu quero ser hoje canal do Espírito Santo, porque não sou eu, é o Espírito Santo, que vai transformar desânimo em vigor. É Deus quem devolve paixão pela vida. Porque Deus sabe que um dos poderes mais avassaladores que existe é o poder do desespero. Quando o desespero bate, quando o desespero acontece, as forças se vão. O desespero faz a pessoa congelar na cama, sem vontade de sair, de ir. O desespero é aquele 1 segundo, aquele átimo de tempo, em que a mente avisa o coração, não adianta continuar lutando. O desespero é um demônio. É o demônio que cega e que não deixa a gente ver horizontes. É o demônio que não deixa nós vermos cores. Deixa as pessoas com daltonismo. É um vampiro. Desespero é um vampiro que se alimenta das nossas energias e do nosso sangue. O texto que eu li para vocês é um processo de Deus soprar vida em um ambiente de desespero. A realidade é calamitosa. E Deus vai ajudar um homem, profeta. Deus vai ajudar hoje de manhã um pastor, o Gondim, o Vili, a Jerusa, a Thelma, a Gigi, o Will, o Eliel, o Mário Mingoni. Deus vai ajudar o profeta. Mas vai ajudar também a viúva, que é você, que veio a esse ambiente ou que está nos acompanhando pela YouTube, com o coração à beira do desespero e do desastre. Elias, no tumultuado convívio dele com os reis Acabe e com Jezabel, disse que não choveria mais. E ele vai pagar um alto preço por isso. Veio sobre a terra uma grande estiagem. E como o profeta sofre com o povo, como ele fazia parte do povo, ele passa necessidade. Urubus, corvos, vem alimentar o profeta. Isso aqui tem um valor simbólico tremendo. Porque os corvos, os urubus, são considerados na lei de Levítico animais imundos. Um judeu não pode tocar num animal, num corvo. E Elias come a comida que corvos trazem. Olha o valor simbólico disso aqui. Ele come carne podre.
Ele come animais, talvez outros animais que o urubu predador matou e que regurgitou essa comida pela boca. E é essa comida regurgitada. Isso aqui é a humilhação da humilhação da humilhação. Mas ele ainda tem água, porque ele está na beira de um riacho. Só que o riacho também secou. A situação se torna aguda, se torna desesperadora, porque você pode comer uma comida da boca de um urubu, mas você não pode viver sem água. Sem água a gente morre em 3 dias de desidratação. Então Deus, de novo, chama o profeta e diz o seguinte: então vá para a terra do gentio. Vá para uma terra gentílica. Você vai para a terra de Sarepta, e uma mulher gentílica, não judia, uma mulher gentílica vai cuidar de você. E aí é o texto que eu li. Ele chega lá, pede à mulher um pão. Ela diz: eu vou fazer o último pão, eu estou aqui colhendo os gravetos para fazer o meu último bolo. Ele disse: não, faça o seguinte, me dê o bolo primeiro para mim. E não vai faltar na sua casa. Não vai faltar farinha na sua botija. E não vai faltar azeite no seu vaso. Essa é uma narrativa de ânimo. Como que nas entranhas do desespero Deus se revela. Como que na sutileza da noite sem luz Deus se revela. Como que na brecha do ontem triste e do futuro sem expectativa, nessa brecha aqui do meio, que é a brecha do desespero, o passado doloridíssimo e o futuro sem perspectiva, nessa brecha está o desespero. Ricardo, como é que eu faço? Porque não adianta eu ficar falando do Elias lá atrás, eu quero falar de você. Primeira coisa, quando você estiver desesperado, aprenda com Elias a não se antecipar aos eventos. Não tente se antecipar aos eventos. O que eu quero dizer com isso? Antecipar-se ao evento é ficar imaginando como é que vai ser. Você sabe por quê? Porque o como vai ser pode lhe surpreender. Porque o como vai ser não é necessariamente de acordo com o script. Não é necessariamente de acordo com um mapa de como que Deus vai agir. Porque uma das belezas de Deus é Ele ser livre para Ele agir como Ele quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e que você não está preparada, e nem eu estou preparado, para me antecipar e dizer, Deus vai fazer assim. Porque vejam bem, nós muitas vezes no nosso desespero, gastamos as nossas energias tentando imaginar, gastamos a nossa criatividade pensando e imaginando e conjecturando como é que Deus vai fazer. E aí a beleza do texto é o seguinte: eu não tenho a menor ideia de como Deus vai fazer. Eu não tenho a menor ideia como que vão ser os desdobramentos da minha vida amanhã. Eu não tenho a menor ideia de que tipo de alternativa vai se desenhar na minha caminhada.
no meio do sofrimento, então, não gaste as suas energias e nem a sua criatividade pensando como é que vai ser. Por quê? Porque quando eu digo assim, Deus proverá, eu não estou dizendo de que jeito Ele vai prover. Ele pode prover através de um urubu, Ele pode prover através de uma mulher gentílica. Vamos traduzir isso. Ele pode prover para a sua vida através de uma pessoa que nem evangélica ou cristã é. Ele pode prover na sua vida através de um ateu ou de uma ateia. Deus pode prover na sua vida através de uma pessoa que você não conhece. Deus pode prover na sua vida através de circunstâncias que você não tem a menor ideia, porque Deus é mais criativo do que você. Porque se eu conseguisse me antecipar ao que Deus vai fazer, eu estou sendo tão criativo como Deus é criativo. E eu não sou tão criativo como Deus é criativo. Você se lembra que Deus nunca se repete? Deus não se repete. Ele fez cuspe, ele cuspiu no chão. Jesus fez lodo, botou nos olhos de um homem, e o homem viu. Mas foi a única vez. E eu espero que nenhuma igreja dessas aí, milagreira, invente a unção do cuspe. Porque pelo menos eu acho que vocês não vão. Jesus proveu dinheiro para pagar um imposto, dizendo para Pedro assim, pesca esse peixe e abra a boca do peixe, e na boca do peixe tem uma moeda. Pedro lançou o anzol, pegou o peixe, abriu a boca do peixe, lá estava a moeda. Mas nunca mais isso aconteceu. Você não vai agora para um pegue e pague, né? Como é pesca e pague, achando que você vai pegar peixe com moeda na boca, porque não vai acontecer. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele ora, e ele diz, Senhor, como é que vai ser agora? Deus diz assim, não se preocupe, diga o povo que marche. E tem uma versão judaica que diz que o Mar Vermelho só se abriu quando o primeiro judeu botou o pé lá. Quer dizer, e quando é que isso aconteceu de novo? Nunca mais. O que eu quero dizer é que o profeta está no meio do desespero, sem comida, sem água, e ele jamais iria imaginar que a solução, que a alternativa, que a válvula de escape seria na casa de uma mulher viúva, pobre e mãe de um menino único. Jamais ele iria imaginar, mas foi esta mulher o canal do milagre, o canal da alternativa para a vida daquela mulher. Então deixa eu dizer para você, você está preocupado com o dia de amanhã, a própria palavra já diz, você está ocupado por antecipação. Não se preocupe. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que é criativo o suficiente para nos conduzir passo a passo na vida, sabendo que a sua mão e o seu cajado nos conduzirão, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Aleluia! Deixa eu seguir em frente, eu tenho muita coisa aqui para falar ainda. Você está muito desesperada, muito desesperado. Primeiro, não fique gastando as suas energias se antecipando.
Segundo, não se acomode diante do irreversível. Diante de situações irreversíveis, não se acomode. Veja no versículo de número 12. A mulher diz para o profeta: nós vamos morrer. Porque a situação, o cenário é irreversível. Nós vamos morrer. Eu e o menino. Eu não acredito nessa coisa de que você chama energias negativas, porque ela não chamou. Eu não acredito nessa história de que as palavras têm poder, portanto não fale. Eu não acredito nessas besteiras. Mas eu acredito que o negativismo, o derrotismo, o entreguismo, são atitudes que provocam, que decretam a morte prematura. Você não precisa morrer. Morrer. Porque se você morrer aqui, você não precisa nem morrer lá. Aqui já está morto. Porque o morto aqui entregou os pontos, desistiu. Perdeu por WO. Perdeu o jogo antes dele começar. E essa mulher diz para o profeta: eu e o menino vamos morrer. Mal sabia ela que ela era o canal do milagre do profeta. Mas na cabeça dela ela ia morrer. Deixa eu dizer, pai, deixa eu dizer, mãe, você está dizendo assim, minha vida não vale nada. Mal você sabe que você pode ser o milagre do seu filho. Você pode ser um milagre para um sobrinho seu. Você pode ser um milagre. Deus está querendo fazer um milagre para o menino. E você está dizendo, eu vou morrer. O problema é se render antes. Porque ela era o milagre do profeta. E ela estava rendida, perdida, derrotada. Então, o primeiro é que você, no meio do desespero, não tente gastar as suas energias criativas imaginando como é que vai ser. Você não sabe, eu não sei o que é que vai acontecer. O outro é a gente tentar ou tentar não tentar nada, se acomodar. Essa coisa de gastar energia, eu estou me lembrando agora, de como é que vai ser. Como é que vai ser? De que jeito vai acontecer? Não sei. Alguns domingos, alguns anos, faz uns 3 ou 4 anos, 4 anos mais ou menos, a pastora Jerusa fez uma dinâmica aqui no culto da manhã, dizendo às pessoas assim: dê a mão uns aos outros e orem pelas necessidades uns dos outros. E tinha uma jovem aqui na igreja que estava com um tumor cerebral. E aí ela segurou na mão da pessoa do lado direito, do lado esquerdo. E aí a pessoa que ela estava segurando numa das mãos falou: pelo que eu posso orar por você? Ela disse: eu estou com um tumor cerebral, não tenho um convênio médico. Estou numa fila, e pode ser que na fila da cirurgia eu não sobreviva e eu morra antes. A pessoa que ela estava segurando na mão disse assim: pega esse meu cartão, ligue para mim amanhã. Ela ligou no dia seguinte, perguntou para Jerusa: eu posso ligar? Jerusa disse: claro.
A pessoa que ela estava segurando na mão é o diretor de um hospital. Ele disse, venha hoje à tarde. E ele providenciou a cirurgia para ela ser operada do tumor cerebral. O canal do milagre estava onde ela jamais imaginou que estaria. A terceira coisa assim, quando a gente está muito desesperado, é não tente acumular o favor de Deus na sua vida. Porque quando a gente está numa escassez muito grande, a nossa tendência é segurar o máximo. Porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu tenho que guardar o máximo, porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. O egoísmo, e eu falo aqui sem conotação pejorativa na palavra egoísmo, que às vezes o egoísmo é bom, às vezes, poucas vezes, mas sim. O egoísmo é diretamente proporcional ao quadro de necessidade. Claro, eu tenho 3 filhos, eu tenho essa quantidade, eu vou segurar essa quantidade o máximo possível, porque eu tenho 3 filhos. Então, nesse sentido, o egoísmo é eu guardar. Só que a lógica do Evangelho é a lógica, inclusive, das comunidades indígenas. Dos índios, do Xingu, dos Yanomamis, dos índios. Os índios têm essa cultura. E a minha mãe dizia sempre isso, Ricardo, você está fazendo igual a índio. Que eu ganhava uma coisa, uma barra de chocolate, eu comia todo. Porque o índio não guarda. O índio vive um dia de cada vez. E aquilo que é do índio é da comunidade, é da tribo. Não é dele, é da tribo. Essa lógica é a lógica que contrapõe o egoísmo. Porque nós vivemos numa sociedade que cada vez mais a gente quer guardar. E aí, a promessa do versículo de número 14 é o seguinte: nunca mais vai acabar o óleo na sua botija. Mas para o óleo não acabar na botija, ele tem que esvaziar todinho. Para que você viva pela fé e não viva pelo acúmulo. Para que você saiba dividir. Para que você saiba viver de uma maneira, entre aspas, perigosa. E isso ajuda a gente na hora do desespero. A hora do desespero é o seguinte: nunca tive muito. Para que eu vou guardar? Para que eu vou guardar? Se eu vivi até agora sem um tostão na poupança, eu vou viver daqui para frente. Se eu vivi até agora, se a igreja Bethesda viveu até agora contando centavos e contando cédulas de R$2 e moedas de R$1 e chegou aonde chegou, do jeito que ela chegou, eu não tenho a menor dúvida, vai ser sufoco, mas eu não tenho a menor dúvida, o Deus que nos trouxe até aqui vai nos levar adiante, de fé em fé, de passo em passo. Deixa eu dizer, meu irmão, deixa eu dizer, minha irmã, o Deus que lhe trouxe até aqui não vai abandonar você na beira do caminho, porque eu já fui jovem, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ande com Deus com fidelidade, e eu lhe digo, de passo em passo, de glória em glória, até o fim, Deus será o seu Deus. Mas para isso, nós temos que nos preparar para o quarto, na hora do desespero. Não se acomode com a bênção recebida. Porque, conforme eu falei, não faltou farinha
nem faltou azeite. Pronto. Aconteceu o milagre, glória a Deus, agora é só celebrar. Pum! O menino morreu. O menino morreu. Mas não é possível. Na hora que eu estou celebrando o milagre, o menino morre. Sabe por quê? Porque não existe vida sem problema. Porque não existe vida pacificada. A bênção foi ontem. Amanhã pode ter tribulação. Pode ter não, vai ter. Porque Deus só teve um filho sem pecado. Mas Deus não teve nenhum filho sem sofrimento. O que se diz de Jesus que ele era homem acostumado às dores. Isaías 53. Homem acostumado às dores. Essa ideia que nós temos de que nós vamos atingir um patamar de águas plácidas, de serenidade nirvânica, que nós vamos alcançar um Shangri-La na terra, que nós vamos alcançar um paraíso e que todos os nossos problemas vão se acabar, é mentira. Resolveu o problema do pão e da comida, vai ter que resolver agora o problema do menino morto. E resolver o problema do menino morto, vai ter que resolver outros problemas, que é o convívio com o rei e com a rainha, que são perversos e maus. E resolvido o problema do rei e da rainha, que são perversos e maus, o profeta já está ficando velho. E tem que preparar o sucessor. E assim é a vida. Essa ideia de que eu vou para a igreja, e aí muito do nosso desespero, é porque a gente diz assim, não é possível, acabou um problema, já tem outro. É assim. Eu sei que é ruim, eu sei que é pesado, mas a vida é assim. E a mensagem do Evangelho é que nesses momentos, nesse caldo de tribulação, Deus é por nós. Deus era com a viúva. E o profeta é o canal do milagre para a viúva. E a viúva é o canal do milagre para o profeta. Você é o canal do milagre para a minha vida. E eu quero ser o milagre de Deus para a vida de vocês hoje de manhã. Porque assim é a vida, e o seu tio, e o seu pai, e o seu padrinho, e a sua madrinha, e o seu vizinho, e as pessoas estão esperando que você seja o milagre de Deus para a vida deles, e eles vão ser milagres de Deus para a vida de vocês, porque a vida é assim. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só, desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão.